É chato, né? Boa noite, gente. Tudo bom? Então, isso aqui eu preparei para uma outra casa, mas improvisando hoje. As bodas de Caná. Diz o Evangelho de João que 3 dias depois que Jesus tinha estado lá na Galileia, na verdade ele foi para convidar Natanael e Filipe para participar, para formar o grupo dos discípulos, né? Aí fecharam os 12 e havia um casamento na cidade de Caná, né? Então Jesus foi convidado junto com os 12 discípulos. Chegando lá, no meio da festa, Maria chega e fala para ele, né? Filho, acabou o vinho. Então João diz que Jesus falou assim, né? Mulher, o que eu tenho contigo, meu tempo ainda não chegou, né? Então ela ignora, olha para o desempregado e fala, façam tudo o que ele mandar, e sai. Então Jesus vê que tinha 6 talhas, aquelas jarrão grande, né? Como que ele diz aqui, né? Ele falou servente, né? Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Na minha Bíblia, metretas é uma medida que varia de 30 a 40 litros cada uma. Então Jesus pede que eles encham aquelas, né, talhas com água pura e depois ele fala, leve para o mestre de cerimônia. E aí os serventes levam e quando o mestre de cerimônia experimenta a água, o vinho, né, eles falam, né, ele manda chamar o noivo e fala, poxa vida, todos os casamentos que ele havia feito deixam o melhor do vinho no começo, porque, né, as pessoas estão sóbrias e bebe e sente, e deixa o pior para depois. E você fez o contrário, você guardou esse vinho excelente para o fim da festa. E assim termina, né? Então João diz, com esse milagre da transformação da água em vinho, Jesus deu princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então Jesus ainda não tinha saído para pregar, foi a primeira vez ali, né? Eu pessoalmente nunca acreditei que Jesus virou água em vinho, porque a água é um elemento da natureza, é puro, e você vai transformar numa coisa com álcool? Bom, mas eu guardava isso para mim, porque é opinião pessoal, própria, né? E li muitas versões, muitas interpretações desta passagem, né? Então, veja só, né? Na cultura judaica, casamento era algo assim sagrado, né? Era, depois das festas do tabernáculo, era a coisa que eles mais davam importância para a família. E o casamento durava dias, porque unia todas as famílias de um lado e do outro, e até todo mundo se conhecer e ficavam mesmo, hospedavam, tudo. Entende? Então era algo muito sagrado, né? Era uma relação, né, de fidelidade, confiabilidade, cumplicidade, amorosidade, compreensão, né? Então, a gente pensa, né? João, ele escreveu o Apocalipse. João tem o Evangelho, dos 4 evangelistas, o Evangelho de João é o mais profundo. Você percebe nele uma espiritualidade profunda mesmo. Jesus dizia que dele, de todos os homens, João era o maior entre todos que ele havia visto, né? E João iria narrar uma festa assim de casamento, né? Aí eu fui na Gênesis, a nossa Gênesis nova da FEAL, pensei, quem sabe encontra ali um comentário, né, qualquer, né? E sabe o que Kardec fala? Vocês podem procurar na Gênesis capítulo 14, onde tem os milagres, né? No item 47, bodas de Caná.
Aí Kardec diz assim: este deveria ser um dos milagres mais marcantes, porém só foi narrado por João e produziu tão pouca sensação que nenhum outro evangelista falou sobre ele. Isso é palavras de Kardec na Gênesis, tá? Considerando em si, este fato tem pouca importância comparativamente aos que testemunham verdadeiramente as qualidades espirituais de Jesus. Admitindo-se que as coisas se passaram como são relatadas, é notável que seja o único fenômeno deste gênero que Jesus tenha produzido. Jesus era de uma natureza bastante elevada para se ocupar de efeitos puramente materiais, próprios somente para suscitar curiosidade da multidão, o que o teria comparado a um mágico. A rigor, o fato pode ser explicado, e até certo ponto, como uma ação fluídica, um magnetismo que Jesus teria trocado as propriedades da água, dando-lhe o gosto do vinho. Mas essa hipótese é pouco provável, já que neste caso, a água, tendo apenas o gosto do vinho, teria conservado a sua cor branca e transparente, o que não deixaria de ser notado. Então é mais racional, continua Kardec na Gênesis, ver aí uma dessas parábolas tão frequentes nos ensinamentos de Jesus, como a do jovem pródigo, filho pródigo, o festim das bodas, o bom samaritano. Essa do samaritano foi bem engraçada, porque Divaldo está lá vendo as fotos que ele tinha ido lá em Jerusalém e tirado bastante foto, e ele está emocionado vendo a casa do samaritano. Aí Joana aparece: que foi, meu filho? Ah, irmã, olha a casa do bom samaritano, tão linda. Ela olha para ele: Divaldo, isso é uma parábola, a casa não existe, isso aí não existe, entende? Então tem muitas coisas que Jesus aproveita, Então o que Kardec diz aqui, que poderia ter sido mais uma parábola, Jesus teria feito, talvez, durante a refeição, alguma alusão ao vinho e à água, de onde tirou uma instrução. O que justifica essa opinião, continua Kardec, são as palavras que o mordomo lhe dirigiu. Todo homem serve a princípio bom vinho, e depois que tenho bebido bastante, serve-se um vinho inferior. Mas para vós tendes reservado bom vinho até esta hora. Então eu encontrei, fuçando na internet, a Jane Maiolo, que eu gosto muito dela. Não sei se vocês já viram a palestra da Jane. Ela é de Jales e ela acho que é psicóloga ou psicanalista, mas são muito interessantes. E ela fez uma tradução dessa parábola que eu falei: eu tenho que contar para o pessoal, entende? Porque é muito interessante. Então o que a Jane diz, Ela fala que, sendo o João assim tão místico, ele não iria realmente falar de uma festa, assim, só da festa em si. Então ele iria ver símbolos, ele iria aprofundar aquela situação, caso tivesse acontecido a festa, Então ela fala: lembram que Jesus no Novo Testamento, ele é considerado noivo, sempre. Quando se fala em casamento na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus é o noivo. E nós, a humanidade, somos noiva. Então, o que Jesus foi promover? O que João está querendo passar para a gente? Falando de um casamento, antes de Jesus fazer sua aparição pública, e falando da união, da sacralidade da união e da nossa união com Jesus para chegarmos a Deus. A união de Jesus com a humanidade. Jesus no Novo Testamento, diz ela, representa o noivo. E ali naquela suposta festa, os noivos não eram um casalzinho, mas era Jesus e nós, a humanidade. Era isso que João está querendo fazer a gente entender, A união de Jesus com a humanidade. Então, naquele momento, começava um novo relacionamento. Vocês que têm status no Face, aí coloca assim: um novo status,
comecei um novo relacionamento com Deus, né? Um relacionamento sério com Deus, né? Era esse compromisso que João estava destacando, simbolizando Jesus, o noivo, que vai nos ligar a Deus. Então vamos para os símbolos que a Jane Maiolo nos traz e que vocês devem procurar, que a palestra dela é meio longa, mas é sensacional, tá? Eu só estou resumindo. Então Jesus, o noivo, e a gente, a noiva, a humanidade, né? Aí no livro Consolador, que eu peguei e fui dar uma olhada, Emmanuel confirma que Jesus é o noivo da humanidade, sim. Olha o que Emmanuel fala no livro. Representando a síntese do amor divino, somos compelidos a considerar que de sua culminância espiritual, Jesus enlaçou no seu coração magnânimo com a mesma dedicação a humanidade inteira, depois de realizar o amor supremo na cruz. Então aqui Emmanuel confirma que Jesus é o noivo da humanidade, né? Mas não é só aí. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 14, Lucas, capítulo 5, versículo 33, tem uma narrativa muito similar. Vieram os discípulos de João Batista, que João Batista tinha muitos discípulos e muitos passaram para o lado de Jesus, porque o próprio João Batista disse: agora é preciso que eu apague a minha luz para que ele cresça, quando ele batizou Jesus, né? Então vieram os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? E Jesus responde: pode por acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias eles hão de jejuar. Então deu para entender. Jesus também se afirma como noivo. E os discípulos que conviviam com ele estavam felizes, alegres, não precisava jejuar, porque Jesus estava de olho, estava direcionando, estava conduzindo aquele grupo, né? Então, voltando para Jane Maiolo, o vinho, né, é a alegria, representa, simboliza a alegria, né? O Evangelho, a Boa Nova, é uma alegria. Todo mundo fica alegre quando recebe uma boa notícia, ou não, né? A gente fica. Então Jesus estava trazendo uma boa notícia. Maria percebe que o vinho acabou, ou seja, Maria está numa festa onde não há aquela alegria genuína, onde não há aquela comunhão que só o amor produz, onde você sente. Eu já fui em muito casamento assim, né? Não são todos que você vê que tem, né? Às vezes. Então, ali ela viu que não tinha, e ela busca Jesus e fala: acabou o vinho. Mas não era o vinho que a gente bebe, né? Mas vamos chegar lá. E Jesus, quando ele diz: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a hora? Muita gente achou pejorativo esse mulher, porque não procura entender que mulher naquela época, na linguagem judaica, era senhora, era bem caloroso, amoroso, respeitoso, senhora, né? Ainda não é minha hora, porque as leis de Deus, o próprio Cristo, sempre tem hora para tudo. Você vê lá no Eclesiastes, né? Tudo tem o seu tempo. Tempo de arar a terra, tempo de botar semente, tempo de esperar, tempo de colher, tudo tem um tempo. Então Jesus fala para ela: ainda não é, mas talvez o gesto que ela tenha feito, a intimidade que havia entre os dois, ela entende que Jesus vai fazer alguma coisa, não vai deixar na mão. E era a hora. Então ela vira para os serviçais e fala, já antecipando a questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual é o homem mais perfeito para conduzir a humanidade? E eles dizem: veja Jesus, né? Jesus é o caminho. Então Maria já antecipando tudo isso. Aí a Jane vai falar da intuição da mulher, que não dá tempo de falar agora, né? Ela diz para os serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ou seja, que é exatamente o que nós temos que fazer, né? Se a gente quer realmente fazer essa união com Cristo,
temos que fazer o que ele manda. E é o que disse depois de 1865, né, anos, os espíritos a Kardec. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E façam tudo que ele falar para vocês seguirem, né? Então, Jesus pega as talhas eram de pedras, né? E ele fala, né? Bote água. A água simbolizava o quê? A água, naquela época, para a cultura judaica, era símbolo do puro saber, do saber alegórico, do saber cheio, como os fariseus o entendiam, né? Como Moisés entendeu aquele saber, né? E ali naquelas bodas de casamento, era necessário que transmutasse aquele saber arcaico, aquele conhecimento do Antigo Testamento, aquele conhecimento cheio de leis, de simbologia, porque se vocês quiserem entender, pegue o Levítico e o Deuteronômio do Antigo Testamento. O Levítico, principalmente, é lei que não acaba. Tudo tem regras. Para eles, tudo tinha regras, né? Então, era preciso que Jesus mudasse aquilo. Então, a água é o símbolo do puro saber, do saber alegórico, e naquelas bodas precisava transformar essa água em vinho, ou seja, renovar esse saber alegórico, arcaico, num saber espiritual, porque a água simbolizava o puro saber. Então pega aquela água e vai transformar, o vinho sendo o símbolo da alegria, Jesus vai transformar aquela água em vinho para o símbolo, para a alegria, mostrando o lado espiritual daquela manifestação, né? Jesus estava, segundo a Jane, né, transformando aquele saber alegórico daquele povo apegado às letras do Velho Testamento no novo saber. Jesus iria, a partir daquele momento, trazer a boa nova para a gente, apresentar as suas ideias, né? E aí a gente se pergunta, né? Será que a gente acredita mesmo que Jesus tinha transformado a água em vinho alcoólico? Isso não me entra, sabe? Bom, então a Jane fala assim, a Jane Maiolo, vocês que chegaram agora, né, eu estou contando aqui uma interpretação das bodas de Caná que eu assisti da Jane Maiolo. Então estou dando nome e tudo para que vocês peguem, vejam lá e confiem. Então a Jane fala assim, gente, não vamos perder tempo, ficar pensando se Jesus transformou mesmo a água em vinho, se ele usou fluido, se ele usou magnetismo, isso não tem a menor importância, porque o que importa mesmo é o que ele trouxe para o nosso espírito, é o que ele falava e via. E aí ela discorre de como Jesus sempre nos viu, né? Sempre vendo o nosso lado bom, sempre mostrando um Pai, aqui ele veio, né? Jesus falava e agia visando em nós o espírito imortal que somos, o bem que tem dentro de nós, né? Então Jesus transforma essa água, que é o conhecimento antigo, em conhecimento novo, embalado na alegria que é o vinho, né? Então no Êxodo, livro do Êxodo, não sei se vocês conhecem, tem uma recomendação lá, de Javé, se não me engano, que nas festas sagradas, e este casamento era uma festa sagrada, porque ali estava Jesus, Maria, os 12 discípulos, enfim, né? Não houvesse bebida fermentada. Dentro do templo, quando eles faziam aquelas cerimônias, não tinha, eles bebiam vinho, diz a Jane. O vinho era suco de uva, não era o vinho que a gente, tal qual a gente conhece. E dizem eles que o melhor vinho daquela época era o que não tivesse álcool algum, que fosse só suco mesmo de vinho, né? O melhor vinho na cultura judaica era aquele onde tivesse sido retirado todo o teor alcoólico. Então, no final da festa, você apresenta o melhor vinho? Pergunta o cerimonialista da festa do casamento, né? Como no final da festa você traz o melhor vinho?
justamente fechou-se. Né? Então ali, a partir de agora, mesmo um final de festa, né? Era o finalzinho do Antigo Testamento. Jesus estava inaugurando ali o Novo Testamento. Né? Estava dando novas diretrizes para a gente. Ele estava apresentando um Deus como Pai, um Deus amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que dá nova chance, um Deus que não castiga. Era tudo novo, totalmente novo para aquele grupo, para aquela comunidade judaica acostumada há tantos séculos a seguir aquelas leis, principalmente os 200 últimos anos que não tinha profeta mais. Né? Não é isso, Adriano? Parou a profecia com Daniel, se não me engano, o último profeta do Antigo Testamento, e ficaram 200 anos sem, e o profeta era aquele que orientava a comunidade, que tinha uma comunhão mais íntima com Deus, né? E aí a orientação do povo passou para as mãos dos sacerdotes e dos fariseus, que começaram a criar muitas interpretações daquela lei, né? Tornando-a rígida demais, né? Tornando quase que voltando ao olho por olho, dente por dente, né? Então Jesus vai, a partir daquele momento, né, daquelas bodas de Caná, onde ele acabara de reunir seus 12 discípulos, né, pegando Natanael e o Filipe, ele começa um novo ciclo para a humanidade, né? Então, o vinho, né, é essa diretriz, essa nova apresentação de Deus que Jesus iria trazer. E quem está com Deus está alegre, está sereno, está tranquilo. Quem está com Deus não precisa de bebida para se soltar, para criar coragem, para relaxar, para isso ou para aquilo, não sei quantas coisas inventam para se beber, né? Então não precisa. Não precisa de bebida para a gente estar alegre. Alegria interna de você estar nessa comunhão, de você estar bebendo da fonte pura. Entende? Tem todo esse simbolismo dentro do Evangelho de João. Né? E o álcool? O que o álcool representa nestes símbolos todos? Né? Nós vimos aí, né, que Jesus o noivo, a humanidade a noiva, Maria já com a sua intuição antecipando o futuro, quando Jesus seria o modelo guia da humanidade, né? Nós vemos aí a água simbolizando o saber puro, né? O vinho simbolizando a alegria e o álcool. Aí ela diz, dá para saber, né? Todo mundo que bebe sabe. Torpor, alienação, né? Ilusão, prazer, o poder, a vaidade, né? Tudo isso o alcoolismo representa. E quantas quedas, quanta tristeza, quantas dores famílias não enfrentam por conta do alcoolismo, né? Quantos acidentes de trânsito, quanta coisa. Então, como que a gente, sabendo que o álcool produz tudo isso, a gente pode realmente aceitar que Jesus transformou aquilo num vinho, né? Bom, fica aí a parábola, né? Só João escreveu isso, né? Os outros evangelistas não. Como disse Kardec, teve tão pouca relevância que nenhum outro evangelista tocou no assunto, né? Esse milagre passou totalmente despercebido e não combina com os outros milagres de Jesus, porque parece mais uma coisa de circo, né? De mágica, de você mexer assim, tá um pam-pam, tá aí a água no vinho, né? Não, porque não trazia nenhuma mensagem, não traria, né? Nenhuma mensagem espiritual com aquela, né? Diferente dos outros milagres que Jesus faz, né? Então o álcool representa tudo isso, né? Nos deixa embriagados, distanciados da lucidez, como diz Hamed, né? Tem um livrinho do Hamed, Lucidez, que é simplesmente divino, né? Então, bem, gente, terminando, se a gente compreende bem essa passagem das bodas, né, dá para a gente imaginar que Jesus já está há 2000 anos
se contar certinho a data, né? 2022 anos, esperando o nosso sim. Se fosse um outro noivo qualquer, já tinha dado no pé, né? Já tinha ido embora, vocês não querem, vou arranjar outra noiva, né? Mas nós, a humanidade, às vezes a gente até diz sim para Jesus, tenta, né? Mas a gente cede às paixões, às ilusões, a toda essa bobeira que a vida material nos induz, né? Mas se a gente quiser mesmo, a gente pode, né? Porque Ele, compassivo, né? Que tudo perdoa. Jesus é a própria descrição do amor segundo Paulo, né? Tudo ama, tudo espera, tudo perdoa, tudo tolera, né? Jesus é essa pessoa, né? É esse espírito. Então Ele está esperando que a gente, uma hora qualquer, chegue ali, olha, sim, aceito, quero, né? Na alegria, na tristeza, na dor, no prazer, no muito, no pouco, na pobreza, enfim, qualquer circunstância, eu quero estar contigo, sim, Senhor. Quero que me conduzas, como a noiva, né, se entrega com tanto. Eu fui no casamento sábado e a noiva tão apaixonada, né? Ai, se a gente pudesse estar apaixonada assim pelo Cristo, né? Não esse paixão que envolve a química física, mas de coração mesmo, né? Sim, eu quero estar contigo, quero formalizar essa união, quero dizer um sim de todo o coração e realmente ser fiel, né? Porque no casamento espera-se fidelidade, cumplicidade, amorosidade, acolhimento, né? Então, acolher tuas ideias, sentir-te junto a mim, estar junto a ti, é quase como um noivo e uma noiva, né? A paixão humana, porque nós somos humanos, né? Então, Jesus vai entender. Se a gente ainda estiver olhando assim, eu quero estar, eu quero ter, né? Ele compreende. Mas que a gente seja fiel àquilo que Ele nos diz, às orientações, a diretriz, assim como muitas mulheres aceitam que o homem conduza a família, a casa. Conheço muitas mulheres que ficam à sombra do homem, né? E como diz Gibran, Khalil Gibran, nenhuma árvore cresce à sombra de outra. Então, que tenha, e Jesus nos dá essa liberdade, nos dá esse espaço, porque Ele quer ver a gente crescer, Ele quer que a gente se desenvolva, Ele quer que a gente chegue ao Pai. E é por isso que Ele dizia: vocês são deuses, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês podem fazer tudo que eu faço e mais. Tenham fé. Fé nele? Não, fé em Deus, no Criador. Fé na gente mesmo, no nosso potencial. Ele confia. E basta um gesto. Hoje mesmo eu vi uma mensagem que diz assim: entre você e Deus, tem a distância é apenas uma oração. Né? É isso. Então é isso. Então vamos fazer nossa oração. Deu para entender essa passagem? Procure Jane Maiolo no YouTube, Bodas de Caná. Vocês vão ver uma palestra muito boa. Ela cita muitas outras coisas que não deu para mim falar. Tá bom? Então tem que ser o mesmo? Então tá. A Jana falou que agora sentada a gente tem que ser a gente mesmo. Então, gente, é um convite nesse momento para a gente refletir melhor no Evangelho, nas passagens do Evangelho, porque os evangelistas tentaram registrar para nós o que Jesus falava, o que Jesus fazia, como Jesus vivia, as ideias de Jesus, né? Que a gente procure refletir, mas que mais que tudo a gente tente sentir mesmo dentro de nós essa vontade de estar com Cristo, com Deus. Agora há pouco falava no telefone com uma amiga que estava numa situação difícil lá em São Paulo. Faz uma oração, pediu para pôr na desobsessão, porque achou que tinha presenças, mas não afasta. Jesus nunca afastou ninguém. Então, quando você sentir, pense em Jesus. Senhor Jesus, que Tua luz esteja nesse momento rodeando a mim, alcançando todos que estão à minha volta.
que as tuas bênçãos se derramem sobre todos nós. E a gente estende isso para o planeta inteiro, somos uma única família. Que tuas bênçãos envolvam todos que estão à nossa volta, todos que estão ligados a nós, não importa se é amigo ou inimigo, afeto ou desafeto, todos que estejam ligados, recebam as tuas bênçãos nesse momento, receba o teu amor, a tua luz, que possa se sentir bem, acolhido, amado. Auxilia-nos, Senhor, a estarmos unidos no teu amor, a saber perdoar, compreender, acolher, não ter medo do nosso irmão, não ver um inimigo naquele que é teu filho também, Senhor. Que a gente possa olhar o outro com os olhos cheios de amor e abrir o nosso coração e acolher, pelo menos numa oração. Senhor, tende piedade de todos que infelicitam o mundo, são teus filhos também. E teu amor e a tua luz envolva cada um dos habitantes desse planeta, da nossa família planetária. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada.